Eu tomo há muito tempo omeprazol. Não quer dizer que vai fazer mal para você, mas eu tô dizendo... Sim, mas como é que tira isso? Porque uma vez me falaram que era com uma erva de São João, um nome É o assim. seguinte, você tem que ter fé para tirar, tem que entender por que você canaliza o seu porque estresse dói aí. no estômago. Dói porque você canaliza o estresse aí. Então é uma coisa que você aprendeu com o tempo. É muito comum a criança lá atrás tinha dor de barriga. Então, aí quando ela tem alguma coisa, vem dor de barriga. Na realidade, é um desequilíbrio do sistema simpático e parasimpático. Quando você tem uma vida mais saudável, você põe o teu estresse mais para fora, fazendo uma bicicleta, você põe a tua adrenalina para fora, essa adrenalina talvez não somatize para você ficar ansiosa e dar esse desequilíbrio de ácido básico. O omeprazol, ele ajuda a seu sintoma. Mas um problema real que leva esse desequilíbrio ácido básico, apesar de você ser essa pessoa que eu acho maravilhosa, realizadora, inteligente, querida, a gente tem os nossos questionamentos. Claro. Outro dia eu fui fazer uma coisa, eu não sabia, quer dizer, eu sabia quando era criança, mas eu me lembrei, eu não sabia. Então nós fomos fazer um exercício de meditação com o Léo Simão, que é um trabalho espetacular que ele faz. E aí você tem que fazer o digging. Eu não tenho vergonha de nada. Aí eu me lembrei que a minha limitação sempre foi, e ainda tem um pouco hoje, que é me achar baixinho e feio. É uma loucura isso, mas e às vezes quando você enfrenta isso, e você vê que você não está tão feio, né? Tá certo? Você vê que você está melhor, que você cresceu, que você fez tudo, você lida melhor com isso. Mas eu sinto ainda uma dor de estômago quando eu só tô no meio de uns puta varapau assim, sabe? Não... aí eu tenho que tirar foto. Ainda não tá 100% resolvido quando eu tenho que tirar essa foto. Então são coisas que a gente tem. O senso de humor pode ser uma boa ferramenta, porque você é um cara que usa muito bem seu senso de humor, sua presença de espírito, teu carisma. Porque assim, é aquela história, não tem o que fazer. Você tem a coisa objetiva, né? Você calcula a altura média da população lá. Mas aí o que eu fiz? Primeiro que quando é na adolescência, ninguém queria dançar comigo. Porque quando na adolescência, a mulherada já tá desse tamanho e você ainda tá desse. Aí o que acontece? Aí ninguém queria dançar porque eu ficava com a cabeça no peito da moça. E aí, no meu tempo, a gente lembra aquele tempo que você dançava assim, segurava assim, aí se aproximava a terceira, a menina te deixava sozinho. Sabe essas coisas assim? Ou vinha de vez. Não, eu fazendo um digging agora, eu tenho vergonha de dançar. Eu gostaria até de... Mas você é um baita artista. Mas pra dançar eu sou desengonçado e fico, não. Eu fico constrangido, sabe? Demora um tempão pra eu relaxar e dançar com todo mundo. Então, assim, todos nós temos. Mas eu acredito... Aí você ficava no meio do peito da moça, daí você... Não, eu ficava no meio do peito da moça, né? Aí eu ficava mal. E ninguém queria dançar comigo. Elas queriam dançar com os caras mais altos, etc. Na minha adolescência. Então, eu vivi isso, né? Sim. Eu vivi isso. Mas, com o tempo, isso, lógico... teve consequência. Mas teve uma consequência, mas teve muitas positivas. Que engraçado, né? Porque se eu talvez tivesse lá 1,80 m, talvez eu ia ser meio chato, não ia ser tão... E aí eu me dediquei no estudo, me dediquei em ser um baita jogador de futebol, surfava com os meus amigos, tudo que eu fazia bem feito. Eu acho... E quando é que parou? Tô brincando. Eu não sei. Eu devo ter ainda isso, mas agora eu tô trabalhando tanto e eu tive... E você joga futebol ainda hoje? Eu tenho até corpo pra Eu jogar. já joguei futebol com o Zibas, no mesmo time. Lá no Dória. Ganhamos do Dória. O Dória ficou bravo que a gente ganhou dele. Não, então... Zibas e eu ganhamos toda lá. Não, eu ainda não jogo futebol. O que eu faço é o transport e jogo beach tênis. Vocês que estão assistindo, guardem. Qualquer esporte de raquete, você desenvolve os reflexos com uma coordenação cerebral. Então, você retarda o envelhecimento do cérebro. Essa história é interessantíssima. Tinha um paciente que eu atendi até os 89 anos dele. Depois sumiu o cara, nunca mais vi. Me apareceu com 100 anos semana passada. Ele está com 100 anos agora. E joga tênis, o danado. Que barato. Me apareceu com 100 anos e joga tênis e lúcido. Interessantíssimo. Acho que vou começar a jogar tênis. Eu tava pensando nisso. Onde é que eu vou botar você no beach tênis? O beach tênis... Pode ficar mais sentadinha no meio. Porque você faz as coisas... Então, gente, a hora que você entende que o ser humano é todo interligado,
que o ser humano precisa de amor, de reconhecimento, e tem vários estudos mostrando que o amor cura, a energia do amor cura. Quando você entende tudo isso, eu sou médico de UTI, de escolher antibiótico, de evitar o tubo do meu paciente, de fazer diagnóstico, todo mundo sabe disso. Mas para doenças crônicas, se eu não tivesse essa abordagem mais holística, eu não ia resolver os casos dos meus pacientes. Porque hoje os médicos são treinados a dar remédio. Isso é uma tendência natural. Hoje, por exemplo, você vê que os estudos científicos que existem têm patrocínio. E mesmo que você não queira ter, você fica com viés do patrocínio. Uhum. E na época da Covid nem se fala. Teve estudos que só foram publicados agora, depois que entrou o governo novo lá, porque eles foram suprimidos naquela época. Uhum. Então, quer dizer, por isso que eu quero alentar vocês para resgatarem a ciência da observação. Porque se falam para você que a grama é vermelha e você está no seu jardim vendo a grama verde todo dia, não ignore a sua observação. Se falam para vocês que estão morrendo crianças naquela época lá de Covid, e você olha para o lado, não conhece uma criança que morreu de Covid, mas os dados que eles têm mostram, aí você vai ver, eram crianças muito doentes, que tinham outros problemas que não dá para atribuir. Então você desconfie da informação hoje. Não é para rejeitar, mas não é para ir aceitando. Porque observação é muito importante. Deixa eu contar uma novidade para vocês, porque é algo que é uma ideia que a gente teve de novo, tem método, eu quis resolver. E eu, na época da Covid, tratei um monte de gente e eu não tinha a tal da Covid longo, que a gente fala síndrome pós-spike, porque o que causa a doença é a proteína spike, porque ela vai para o meio dos vasos, vai para todo o sistema e dá os mais diferentes sintomas. A parte vascular ali, né, do problema. É pequeno vaso, então se vai no cérebro, dá sintoma no cérebro, se vai no coração, dá miocardite. Se vai. Então, é uma síndrome pós-spike, mas essa Covid longa eu não via nos meus casos, eu não via. Mesmo os pacientes internados, em 2021, 2022, eu não via. Em 2023, começou a pingar no meu consultório, está em progressão geométrica isso. Pessoas com fadiga, com cansaço. É comum acordar com formigamento na planta dos pés. É comum você ter alteração de memória. Às vezes tem outras doenças, se você tinha uma psoríase, ela reativa. Se você tinha uma artrite reumatoide que estava em remissão, ela reativa. Eu comecei... Uma coisa que aconteceu comigo foi reativou minha sinusite, que eu tinha resolvido há anos com o Dr. Gilberto Pradez, um alergista lá do Rio de Janeiro, que era um senhorzinho que sabia muito. Reativa a alergia, porque ela modula o sistema imunológico. Bom, a hora que eu observei isso, estou lá, falei, pô, tem alguma coisa errada aqui. Eu estou todo dia aqui, nunca via isso. E o ser humano percebe as variações. Se o elevador está andando, você não percebe. Você percebe ou quando ele está parando, elevador bom, não esse elevador. Quando você está parando ou quando você está subindo. Quando ele desacelera ou desacelera, senão você não percebe. E eu vi essa variação, eu não posso ignorar, está acontecendo isso. Eu não tenho mais paciência para camarote, não sei o quê, então tinha o carnaval, passei em casa. Aí eu estava assistindo uma live do Shankara, que é um médico da África do Sul, amigo meu, porque na época da Covid, os médicos da linha de frente se conversavam no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na África do Sul, tudo a gente corta. E com a ideia do corticoide, que eles abraçaram também, a gente tinha algum prestígio de fazer essas reuniões. Aí eu estava vendo uma live dos dois, e eles viram, eu vi isso no Carnaval de 23, que o vírus da Covid... Carnaval do ano passado ou carnaval desse ano? Carnaval do ano passado. Tem mais de um ano que eu já estou tratando com sucesso e eu explico como a vida é, como foi sem querer, mas não foi. Então, por exemplo, que o vírus se replicava no intestino. Falei, opa, tá explicado. Se esse bicho está se replicando no intestino, ele vai absorver para onde? Para o sangue. E eu nem conhecia nessa época o que eles chamam de leaky gut, ou síndrome do intestino permeável. Eu só deduzi com raciocínio simplista que o que estava perpetuando os sintomas dessas pessoas, 1 ano, 2 anos, é porque ele... Mas isso depois que o paciente estava curado... Depois o vírus curado. continuava... O cara tinha tido uma Covid 2, mas quem teve essa Covid recentemente lá, final de 22 e 23,
Eu não sei se é isso, é uma tese que eu estou levantando. Tá. Essa subvariante tem mais facilidade de se instalar no intestino, o que é uma evolução Mas de uma um espécie... novo contato com o vírus, e não do vírus que ficou, sei lá, Não, encapsulado. aquele vírus não, latente não, do tá. novo contato com o tá. vírus. Do novo contato Porque a gente com o continua vírus. tendo sistematicamente contato com novas cepas. Só que e esse tal. contato com novas cepas, a minha atenção é no depois, porque ele faz um estrago no intestino. Tá, entendi. Bom, aí eu vi isso, aí me veio intuitivamente, eu falei, já sei o que eu vou fazer com essa turma. Escolhi um probiótico qualquer, um antibiótico para matar o microbioma, o microbiota, que são as bactérias que o vírus está se replicando, e encher de probiótico, que é as bactérias boazinhas, que eu já sabia que tinham papel, mas eu não sabia a profundidade. E ainda a natoquinase, porque em tubo de ensaio ela quebra essa toxina spike. E a ivermectina também. Hoje tem vários estudos mostrando, inclusive estudos assim de muita qualidade, que a ivermectina realmente bloqueia a proteína spike. E eu fiz esse tratamento. Surpresa minha, o cara estava há 1 ano assim, sumiu tudo, Zé Barros. O velhinho, sumiu tudo, Zé Barros. O outro sumiu tudo, melhorou memória, melhorou tudo, melhorou cognição. O cara que tinha fadiga, e aquele pessoal sarado, diz que diminuiu o rendimento no treino. Voltou o rendimento no treino. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.